Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos esperar mais um bocadinho, ver se entra mais alguém, para não estarmos aqui a falar sozinhas. Já estão a começar a chegar aqui algumas pessoas. Boa tarde a todos. Se puderam juntar a nós. Meu nome é Marta Coutinho, sou nutricionista e uma das organizadoras do Congresso no Plico. E esta tarde temos connosco a doutora Clara Alves Pereira, pediatra, e uma das palestrantes no nosso congresso, para falarmos um bocadinho, para que conheçam um pouquinho de quem é a doutora Clara e também o tema que ela nos vai trazer neste congresso e que nós pensamos ser do interesse de todos quantos nos estão a ver e quantos se inscreveram no congresso. Só rapidamente explicar que no final desta live nós temos tido sempre um sorteio a decorrer paralelamente às nossas lives. Nas últimas duas não foi possível atribuir então os acessos essenciais da oferta e, portanto, no final desta live nós vamos oferecer, se estiver online alguém que esteja interessado, portanto, nesses dois acessos, obviamente, nós vamos oferecer dois acessos, vamos sortear de entre as pessoas que estiverem no final a assistir à nossa live. Portanto, quem estiver ainda no final a assistir, nós vamos sortear então esses dois acessos. Se por acaso nenhuma dessas pessoas estiver interessada, porque pode às vezes não estarem, não é? Obviamente, nós passamos à pessoa seguinte e até estarem atribuídos os dois acessos, vamos manter o sorteio. E temos também algumas surpresas para, como sempre, em todas as lives, no final, para oferecer a quem se mantiver connosco, a quem nos fizer companhia até o fim. E não me delongo mais e passo aqui a conversar um bocadinho com a doutora Clara e passo a perguntar-lhe aquilo que eu fiz, a pergunta que eu fiz a todas as minhas convidadas, porque por acaso foram só convidadas, e que é quem é Clara Alves Pereira, quem é a pediatra Clara Alves Pereira. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite e foi com muita honra que aceitei o convite para participar no Congresso. Acho que são sempre boas estas iniciativas que estimulam o acesso à informação e à ciência veiculada por meios credíveis e com informação baseada na evidência. Por isso, antes de mais, agradeço o convite. Quem é Clara Alves Pereira? Antes de mais, sou uma pediatra apaixonada, adoro o que faço. Sou mãe de três crianças que já são grandes e depois tenho uma série de outros filhos que são os meus meninos que eu sigo nas consultas e que me fazem feliz todos os dias por ter direito a ter abraço e acho que tenho a melhor profissão do mundo. Neste momento, de facto, a minha profissão e a minha família são tudo que eu quero e que eu almejo e que me definem como pessoa. Nós é que agradecemos ter aceito o nosso convite. Nós realmente, eu sou suspeita para falar, porque, como eu disse já noutra dos nossos lives, nós somos todas fãs de todas as pessoas, digamos. Gostamos muito de ouvir toda a gente que convidamos para falar no nosso congresso e daí o convite ser feito, não é? Nós gostamos de partilhar as pessoas que nós gostamos de ouvir, nós gostamos de partilhar esses ensinamentos com as outras pessoas e é por isso que nós também organizamos estes eventos. E no caso da doutora Clara, eu sou suspeita para falar porque é a pediatra dos meus três filhos e, portanto, efetivamente, é a pessoa em quem eu confio para tratar dos meus pequeninos e realmente, pronto, é um gosto tê-la connosco neste congresso
e sempre que temos algum tema que toque a área da doutora Clara, eu gosto muito de a convidar, porque realmente gosto de ouvir e gosto de contar com aquilo que nos traz sempre. E para nós continuarmos um bocadinho aqui esta nossa conversa, eu gostava de lhe questionar um bocadinho sobre, não é obviamente fazer aqui a palestra toda, não é? Mas tentar dizer um pouquinho falar um bocadinho do tema que nós lhe pedimos, o que é que podem esperar desta palestra, não entrando muito em pormenor, obviamente, porque para os pormenores assistem ao congresso, mas o que é que podem esperar desta sua intervenção? E sim, o tema que me propuseram foram as competências parentais e o comportamento alimentar na infância. E quando eu fui confrontada com esse tema, havia muito, muito para abordar. Ou seja, eu poderia optar por fazer uma análise da literatura, algo mais específico de algumas interações e alguns estilos parentais descritos e alguns comportamentos alimentares que já estão descritos na literatura, não é? Nós sabemos que, por exemplo, as perturbações de comportamento alimentar são mais frequentes em determinados estilos parentais, em determinados ambientes familiares, mais controladores. Mas eu optei por abordar isto numa visão mais pediátrica, mais generalista e também dando um bocadinho a entrada naquela outra área que é a minha área de interesse, que é o neurodesenvolvimento, ou seja, a aquisição das competências da criança ao longo da sua infância que depois vão influenciar o adulto que nós vamos ter. Não só em termos físicos, mas em termos cognitivos e desenvolvimentais, a alimentação tem um papel essencial nesta construção e nós sabemos que a infância é o momento-chave para construirmos o adulto que vamos ter no futuro. E então eu optei por, na minha apresentação, se calhar, espero não ter caído em algo demasiado generalista, mas tentei transmitir um bocadinho aquilo que são as nossas preocupações enquanto pediatras quando iniciamos a diversificação alimentar e quando falamos de alimentação com os pais e com as crianças. Isto no sentido de fazer notar que é muito importante a transmissão desta informação, mas também nós percebemos a família que nós temos em frente e quando nós temos alterações ao nível do comportamento alimentar, quando nós temos más escolhas, quando temos obesidades, quando temos comportamentos restritivos, que nós temos de ir ver para além da nutrição e da alimentação e temos de perceber todo o contexto familiar e muitas vezes a relação que acontece no seio daquela família, porque a alimentação está diretamente ligada com os afetos. Nós sabemos que, por exemplo, o aleitamento materno é um aspecto essencial para a vinculação do bebê, mas isto acontece depois ao longo de todo o crescimento. E quando há situações de stress parental, de dificuldades de vinculação, pais ansiosos, pais com psicopatia, muitas vezes os primeiros sinais que nós detectamos na consulta são queixas relacionadas com a alimentação. Queixas de que a criança não come, queixas que a criança é demasiado caprichosa ou que é demasiado seletiva, e a minha apresentação teve essa abordagem mais generalista de percebermos esta responsabilidade que nós, enquanto profissionais de saúde, temos de estar atentos a estes aspectos, por um lado, e qual é o nosso papel depois a intervir nestas situações. Porque muitas vezes, se nós focarmos só na alimentação, nós não vamos estar a ajudar estas famílias. E muitas vezes até estamos a aumentar o stress. Uma das frases mais comuns agora, a mensagem que nós recebemos é o miúdo estar num contexto, por exemplo, de doença e os pais estarem preocupados que ele não come e que precisa de umas vitaminas e que precisa de alguma coisa. E muitas vezes este é um momento chave, um momento de fragilidade daquela família em que nós podemos, ou por um lado, promover bons comportamentos alimentares e dar algum crédito àquela criança e àquela família para eles se sentirem empoderados e perceberem que é um processo normal e que depois tudo se vai refazer e que os pais lerem corretamente os sinais dos seus filhos e respeitarem de que ele naquele momento de doença não está tão receptivo à alimentação e que tem de ser respeitado como tal.
ou então, por outro lado, se nós pusermos demasiada pressão e dizermos não, ele tem mesmo de comer, ou precisa de umas vitaminas, ou precisa de uns suplementos, porque é mesmo importante comer, nós podemos transformar uns pais responsivos, uns pais que até aí tinham um percurso estimulante e capacitador em termos de alimentação, nos pais autoritários, ou então até nos pais que se sentem inseguros e que se vão tornar permissivos. E foi um bocadinho isso que eu pretendi com a apresentação, dar um bocadinho, só levantar o véu, não é, desta problemática, explicando uma interação entre a criança, a parentalidade e a alimentação, assim de uma forma muito simplista e muito a aflorar, não é? Porque o assunto é vasto. E ao mesmo tempo devolver-nos a nós, profissionais de saúde, a responsabilidade de interpretarmos isto de outra forma, principalmente porque cá, e aqui falando um bocadinho da experiência em Portugal, temos uma prática clínica muito organicista, muito centrada no que ainda um bocadinho paternalista, não é? Em que nós damos indicações e o paciente deve obedecer àquelas indicações e não vai funcionar, não é? E muitas vezes estamos, em vez de contribuir para a saúde, estamos a contribuir para o stress naquela família e para prejudicar todo o processo de crescimento de uma criança e de desenvolvimento, que esse é algo que neste momento também é extremamente importante. Nós sabemos que estas primeiras interações que acontecem com a alimentação são interações que depois se vão perpetuar noutros aspectos, não é? A criança começa no primeiro ponto da autonomia, muitas vezes que o bebê tem, é na alimentação, não é? Pode fechar a boca ou abrir a boca, solicitar para comer ou não solicitar para comer. E esta autonomia, esta conquista da autonomia, às vezes é um processo difícil, é um processo muito difícil para nós enquanto pais e desafiante. E pronto, e foi um bocadinho essa abordagem das competências parentais de uma forma mais geral. Evitei de espartilhar dentro daqueles 4 grupos tradicionais de estilos parentais, porque a experiência que nos mostra é que nós não somos sempre os mesmos pais, os nossos filhos também não são sempre os mesmos filhos, nós somos diferentes, ou seja, isto é uma dança. E se calhar com um determinado filho que sempre foi saudável e ativo, nós temos uma atitude relativamente à sua alimentação, e se calhar com outro filho que nos é mais frágil ou que teve internado à nascença, se calhar vamos ser pais muito mais ansiosos. Trazer isto à consciência e nós devolvermos isto aos pais na consulta é muito importante, porque vai permitir que eles percebam o que é que levam para a interação com os seus filhos e depois melhorar a relação dos filhos com a alimentação e perceberem o que é que são realmente os objetivos, não é? O que é que eles querem ensinar aos filhos quando estão a pôr à frente da comida, não é? Da alimentação. Efetivamente, é um universo muito vasto falar das competências parentais, não é? E, portanto, nós só estamos ansiosos para ver o que é que preparou para nós, porque realmente acho que todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande de não ser mais um fator de stress para as famílias, não é? Acho que realmente, por vezes, é isso que acontece muito, muito. Não é intencional, obviamente, que nenhum de nós terá essa intenção, mas muitas vezes acho que pode ser isso que acontece se não tivermos esta sensibilidade de ver além, não é? E por isso é que o tema do nosso congresso também é obesidade, ver além do peso, porque efetivamente muitas vezes temos muito este centrar, lá está, o paternalismo, não é? De nós darmos as orientações e o paciente segue e pronto, e é assim. E se calhar ver além e ver o que está para além daquilo que é mais objetivo, não é? E tentar. Eu achei muito interessante ao longo da pesquisa que fiz para fazer a apresentação e até para decidir como é que iria abordar o tema. Acho que as premissas que usamos para abordar esta questão da alimentação da infância são muito importantes mesmo para depois para o adulto. Ou seja, parte
quer da construção daquilo que é a realidade daquele núcleo, não é? Ou seja, não é só o indivíduo, é o conjunto, e depois muito esta noção dos ganhos secundários, não é? Porque na criança Exato. é muito fácil nós percebermos e dizermos aos pais, não pode ser permissivo, ou porque a criança está aí à procura da sua atenção, a criança está aí a manipular, ou a criança está... Uma série de coisas. E muitas vezes no adulto também há questões deste foro, não é? Há questões do foro emocional, há questões do foro deste ganho também secundário, a maneira da pessoa se sentir, de se enquadrar ou até de se alienar de algumas situações, que pode ser uma mais-valia, esta interpretação mais global do sistema e não da condição em si, e foi um bocadinho isso que eu procurei na apresentação, ou seja, eu pensei que se calhar a mais-valia de estar uma pediatra a falar neste assunto era o nosso papel de ver costumo dizer, com menos zoom, não é? Eu quando estou a dar conselhos por exemplo, da diversificação alimentar, eu não estou a seguir uma cartilha, não é? Eu não estou a dizer o que é melhor à luz da evidência para aquela criança fazer. Claro que eu tenho isso como base, mas depois tenho de analisar aquela família que eu tenho à frente, aquela mãe que vai trabalhar aos 4 meses, as condições económicas que tem, a cultura que tem, ou seja, há uma série de coisas, a criança que eu tenho à frente, se é uma criança difícil, se é uma criança mais complicada, o stress que aquilo vai gerar. Ou seja, tenho de ver o big picture, não é? E foi um bocadinho isso que eu quis trazer na apresentação, ou seja, não focar só nas questões das competências parentais e só nas questões do comportamento alimentar da criança, mas tentar ver o que é que está por trás, ou seja, o que é a premissa, fazer o tal, tirar o zoom para ver que há muito mais coisas que nos influenciam quando nós aconselhamos uma família, e que às vezes temos de fazer algumas cedências e aquilo não é assim tão importante. E há outras coisas que são mais importantes naquele momento. Às vezes é um bocadinho complicado porque a gente pensa, estes pais vão sair aqui da consulta e se dizem isto a alguém, que nós conversamos isto, ou demos esta sugestão, as pessoas vão ficar escandalizadas. Mas o que interessa é o bem-estar daquele sistema. E às vezes o bem-estar daquele sistema não é importante aquela criança comer a sopa toda naquele momento. O bem-estar do sistema precisa que nós desdramatizemos aquela situação e digamos, olha, não faz mal, vão lá de férias durante os dias, ele não come a sopinha, depois quando voltam às rotinas. Foi um bocadinho dar esta abertura, até acima de tudo para transmitir a importância do empowerment da família, ou seja, eles são os peritos dos seus filhos e têm de ser escutados e nós estamos cá para ajudar nesse processo. É um trabalho conjunto e não unilateral, não é? Sim. Eu não sei se alguém que esteja a ver tem questões, mas penso que não, porque não, acho que já teriam colocado, mas se às vezes alguém quiser, pode sempre endereçá-las. Eu, da minha parte, gostaria de agradecer a presença não só no nosso congresso e a colaboração no congresso, mas também a presença hoje para nos dar a conhecer um bocadinho mais de quem é a doutora Clara Alves Pereira e a nossa palestrante do congresso. Para quem não conhece ainda, passar a conhecer e ter mais vontade ainda de ir ouvir. Da nossa, eu digo sempre isto, eu acho que vale sempre a pena, obviamente que eu organizei o evento, fui uma das organizadoras, uma das pessoas que convidou os palestrantes, portanto obviamente que sou suspeita para falar, mas acho que o evento está muito bom. Tem um leque de profissionais com conteúdos muito ricos e portanto acho que vai ser muito interessante de ver. Entretanto, eu tinha falado que iríamos então sortear aqui, eu vou só tirar aqui um print de quem está neste momento a assistir. Oi? Faço a geneira. Está. E entretanto, nós, face a estas pessoas, vamos então fazer depois um sorteio de 2 acessos essenciais e entrar em contacto. Não são muitas pessoas, portanto não será muito difícil de fazer, mas vamos fazer o sorteio agora a posteriori e vou depois então atribuir os acessos essenciais para
para duas pessoas. O sorteio depois eu vou filmá-lo e vou colocá-lo na página para que não restem dúvidas de que ele efetivamente foi feito e como foi feito. E essas duas pessoas vão ganhar um acesso essencial para o Nuclico, para poderem inscrever-se e ter acesso a todo o evento durante 24 horas e poderem assistir ao nosso congresso. Para além disso, as restantes pessoas que não forem sorteadas e estão connosco neste momento vão receber 15% de desconto para se poderem inscrever num acesso à escolha. Podem escolher o acesso que quiserem. Nós temos três modalidades de inscrição completa. Temos o acesso essencial que dá acesso a 24 horas ao evento. Temos o acesso prata que dá acesso a um mês e simultaneamente duas palestras bónus. E temos o acesso premium que dá acesso durante 3 meses a todo o evento e ainda tem 3 palestras bónus, 2 mini-cursos e um workshop ao vivo que será marcado posteriormente com quem estiver interessado, para além de alguns descontos na aquisição de livros sobre comportamento alimentar e obesidade. Obviamente que se alguma das pessoas que ganhar o desconto já tiverem inscrito, o desconto aplica-se à migração, por exemplo, se já estiverem inscrito no Essencial ou Prata, pode migrar para o acesso seguinte com 15% de desconto, se estiverem interessados. Como entretanto chegaram mais gente, eu vou voltar a fazer o pedido. Oi, só estou a deixar cair aqui o telemóvel, coisas do ao vivo. Mais uma vez gostaria de agradecer a doutora Clara por ter estado aqui connosco e por participar no nosso congresso, que realmente honra-nos muito que nos faça que nos tenha feito essa gentileza de colaborar connosco. Eu é que agradeço, estou ansiosa por ver as palestras. Não vai ser no timing, mas vai ser no próximo fim de semana. Não tem problema, vê quando quiseres. Pronto, para todos os efeitos tem acesso a todo o congresso, quando quiser e puder vai ver. É a vantagem deste congresso, é que dá para ver, adquirindo um dos nossos packs de inscrição completa, não é preciso ter na hora, que muitas vezes nós sabemos que é um impedimento para muita gente, porque nem sempre conseguimos agilizar as nossas vidas, e então, podendo ver online fora do dia, também é uma vantagem. E depois há sempre aquela possibilidade de querer ver outra vez uma determinada palestra para retirar determinado tipo de notas, e isto é a vantagem. Eu queria agradecer a toda a gente que que foi estando aqui ao longo da live e que nos fez companhia, e espero por todos no dia 28 e 29 no Clico. Uma boa tarde e com o resto de bom feriado a todos. Deus, obrigada. Beijinho. Clara, obrigada.